O tabernáculo para Moisés, o templo para nós hoje, tudo se resume a entrar na presença de Deus. É um lembrete de que Jesus Cristo precisa estar no centro de nossas vidas. Deus conhece seu nome, não há dúvida sobre isso. Deus nos guia em cada etapa da nossa jornada. Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Ele veio para habitar ou tabernacular entre nós. Amigos, hoje vamos explorar várias histórias de Êxodo e estaremos na segunda metade, capítulos 19 a 40. E acho que normalmente, quando as pessoas pensam sobre esses capítulos no livro de Êxodo, elas lembram da história dos 10 mandamentos. Recentemente vi este meme. No meu tempo, Moisés disse também, tínhamos tablets, só que eram de pedra, cheios de mandamentos. Esse é meu tipo de tablet. Encontrei esta charge. Alguém diz a Moisés, gosto da ideia, mas chamá-los de 10 mandamentos não os fará viralizar. Que tal 10 coisas que você está fazendo de errado e você não vai acreditar no número 6? Hoje, vamos falar sobre os 10 mandamentos, mas isso é apenas uma parte da história nesses capítulos. Vamos ver hoje como Deus está tentando ajudar o povo no Sinai a se tornar reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. E como Ele faz isso conosco hoje. Veremos não apenas mandamentos, mas também convênios e conexões entre o tabernáculo e templos modernos. Faremos isso caminhando por 6 cenas, cada uma parte de uma história em desenvolvimento. Vamos começar com um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Em Êxodo capítulo 19, Deus disse a Moisés para dizer aos israelitas, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Portanto, toda a terra pertence a Deus. Ele ama todos os seus filhos, mas os israelitas são separados para serem um povo distinto, um reino sacerdotal, uma nação santa. Originalmente, Israel receberia as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque e se prepararia para entrar na presença de Deus. Mas algo não funcionou. O manual de estudo da igreja diz: a revelação moderna esclarece que o Senhor pretendia que as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque desempenhassem um papel importante para que os israelitas se tornassem um reino de sacerdotes e uma nação santa que pudesse contemplar a face de Deus. Contudo, devido à dureza do coração dos filhos de Israel, o Senhor retirou o sacerdócio de Melquisedeque, enquanto o sacerdócio aarônico menor permaneceu. Embora os israelitas na época de Moisés não tenham se tornado um reino sacerdotal, o objetivo de Deus de ter um reino de sacerdotes continua. De fato, o manual de estudo continua dizendo: o profeta Joseph Smith falou sobre o estabelecimento de um reino de sacerdotes em nossa dispensação que consistiria em homens e mulheres que haviam feito convênios com Deus na casa do Senhor. Aqueles que herdam o reino celestial são chamados de sacerdotes e reis e rainhas e sacerdotisas. Portanto, mesmo que os israelitas não tenham se tornado a nação sacerdotal no Sinai, Deus não desistiu deles. Em vez disso, Ele os encontrou onde estavam e deu o que estavam prontos para receber. Isso nos leva aos 10 mandamentos. Se eu pedisse para nomearem os 10 mandamentos em ordem, conseguiriam? Lembro de ser missionário e alguém me perguntou os 10 mandamentos. Fiquei envergonhado por não saber. Descobri que as pessoas conhecem os 10 mandamentos por movimentos com os dedos. Vamos praticar juntos. 10 mandamentos. Primeiro, levante um dedo. Este é um Deus. Esse é o primeiro mandamento. Um Deus. Nenhum outro Deus antes de mim. Número 2, faça uma pequena buzina de carneiro. Nenhuma imagem esculpida. Número 3, levante 3 dedos. Não tomarás o nome de Deus em vão. Mandamento número 4, 2 e 2. Junte-os. Faça um pequeno telhado. Honre o dia de sábado. Quinto mandamento. Você tem 2 pais, 3 filhos. Honre seu pai e sua mãe. Não quero ver nada disso. Esse não é o mandamento. Apenas honre seu pai e sua mãe. Número 6. Não matarás. Número 7. Aqui, estes 2 são, este é um casal felizmente casado, não cometerás adultério. Isso poderia separar um casamento. Número 8. Observe com atenção. É como um truque de mágica. Não roubarás. Você vê o que acontece? Não roubarás. Número 9. Não darás falso testemunho. E número 10. Me dá, me dá, me dá. Não cobiçarás.
É tão fácil. Se você puder apenas lembrar desses sinais com as mãos, praticá-los, ensiná-los a outra pessoa ainda hoje. Você ficará surpreso com a facilidade com que é lembrar os 10 mandamentos. Agora, na verdade, já estamos falando sobre os 10 mandamentos. Você se lembra de quando estávamos discutindo a história de José e a esposa de Potifar? Examinamos não cometerás adultério. Em uma aula futura, em Deuteronômio, veremos os 10 mandamentos novamente e com mais profundidade. Mas hoje, quero focar no terceiro mandamento. Você se lembra qual é o terceiro mandamento? Não tome o nome de Deus em vão. Eu amo o que o Elder Henlund ensinou sobre isso. Ele disse que, no batismo e quando tomamos o sacramento, testificamos que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Nesse contexto, vamos nos lembrar do seguinte mandamento do Velho Testamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em nossos dias, isso parece uma proibição contra o uso irreverente do nome do Senhor. O mandamento inclui essa proibição, mas sua diretriz é ainda mais profunda. A palavra hebraica, traduzida como tomar, significa elevar ou carregar, como faria a pessoa que porta uma bandeira associada a uma pessoa ou grupo. A palavra traduzida como vão significa vazio ou enganoso. O mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão pode, portanto, significar: você não deve se identificar como discípulo de Jesus Cristo a menos que tenha a intenção de representá-lo bem. Dito de outra forma, podemos afirmar que tomar o nome de Deus sobre nós significa agir como seus representantes neste mundo. Ser, em certo sentido, seus sacerdotes e sacerdotisas, líderes em seu reino. Então, considere esta declaração do Elder Henlund. Você não deve se identificar como discípulo de Jesus Cristo a menos que tenha a intenção de representá-lo bem. O que você pensa? Como aplicar este princípio em nossas vidas hoje? Bem, como alguém que lidou com o perfeccionismo antes, isso poderia, para meu eu perfeccionista, ser algo como: bem, se você não pretende ir com tudo, então não vá. Mas isso me fez pensar em quando o presidente Ungdor disse: então, se estivermos nos medindo como contra um Salvador perfeito e dissermos que falhamos, então somos todos hipócritas. Mas não creio que essa seja a mensagem aqui. A mensagem é: se meu coração estiver disposto e eu estiver disposto a estar com o Salvador, mesmo em minhas tentativas imperfeitas, desde que eu seja honesta, esteja tentando e me apegando e olhando para o Salvador, mesmo quando cometo erros, então acho que estou indo bem aqui e não tentando cair em perfeccionismo tóxico e dizer: se não fiz perfeitamente, por que deveria fazer? Isso não é um motivo para se afastar de Deus, e isso tem sido muito útil para mim. Essa é uma ótima perspectiva. Sabe, pensando na minha vida, tenho uma moldura na minha placa que diz: Jesus vence. Gosto desse lembrete. Mas então considero meus hábitos de direção, e às vezes sou um motorista agressivo, e pode haver pessoas dirigindo ao meu redor que pensam: não quero ser cristão porque vi como esse cara dirige. Então, preciso fazer um trabalho melhor representando Jesus Cristo e como dirijo. Agora, os 10 mandamentos são certamente importantes, e acho bom conhecer todos os sinais. Mas o que realmente importa é se os mandamentos estão escritos em nossos corações. E Deus deseja mais do que apenas mandamentos para nós. Ele quer convênios. Ele deseja um relacionamento mais profundo conosco. E no mundo antigo, os convênios não eram criados com a assinatura de um formulário ou um aperto de mão. Eles eram selados com sangue. Então, isso nos leva à nossa próxima cena, o sangue do convênio. Esta é uma história que às vezes pulamos porque é bastante gráfica. Deixe-me mostrar uma imagem que eu nunca vi na primária. Esta é uma representação real do que está acontecendo em Êxodo, capítulo 24. Pouco depois de Moisés receber os 10 mandamentos, ele escreveu as palavras e construiu um altar. Ele reuniu alguns jovens que sacrificaram bois, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então, lembre-se, metade do sangue no altar, metade do sangue nas bacias. Então, Moisés tomou o livro do convênio e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo. Esse é o momento que você vê retratado naquela imagem. E disse: eis aqui o sangue do convênio que o Senhor fez convosco. Então, note como Moisés pega metade do sangue, coloca no altar, representando Deus, e a outra metade é jogada sobre o povo. Então, isso mostra como, em certo sentido, o povo e Deus agora têm um relacionamento de sangue. Eles estão profundamente conectados nesta aliança. Agora, mantenha seus olhos na frase, sangue do convênio. Quero levá-los a 2 referências cruzadas. Primeiro, vamos avançar vários séculos até cerca do ano 600,
antes de Cristo com o profeta Jeremias. O Senhor diz a Jeremias: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo convênio com a casa de Israel. Não conforme o convênio que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram o meu convênio. Então, aí está o antigo convênio. É sobre o que temos lido. Agora o Senhor diz que haverá um novo convênio. Vamos avançar alguns séculos até a última ceia. Aqui lemos: Jesus, tomando o cálice e dando graças, deu-o aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Houve uma antiga aliança, feita com sangue que o povo quebrou. Agora, enquanto Jesus institui o sacramento, ele diz: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou convênio, que é derramado por vós. Lembrem-se que nas Escrituras, sempre que fala sobre sangue sendo derramado, não se refere a sangramento. É uma referência à morte. Pensem em nossas orações sacramentais modernas. Lemos: Ó Deus Pai Eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado. Então o sangue que está sendo aspergido no Sinai é uma sombra, é um tipo que aponta para o sangue que Jesus Cristo derramaria por nós na cruz. Agora, não aspergimos sangue em nós mesmos hoje, mas estamos, em certo sentido, cobertos com o sangue de Jesus Cristo por sua expiação. E assim, ao nos lembrarmos do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, Cristo nos fortalece para guardar os convênios que fizemos. Mas, infelizmente, na história do Êxodo, o povo não consegue sempre se lembrar de Jesus Cristo. Eles tropeçam em seu cumprimento de aliança. E isso nos leva à história do bezerro de ouro. Então, depois de espalhar sangue sobre o povo, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber mais revelações do Senhor, mas ele ficou desaparecido por muito tempo. O povo se perguntou o que acontecia e pediu a Arão: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Quer dizer, de certa forma, este é um versículo meio confuso, certo? Recentemente, eles fizeram um convênio de obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive não criar imagens para adorar, e agora estão pedindo: por favor, crie uma imagem para nós. Seria de se esperar que Arão recusasse veementemente, mas ao contrário, ele concorda. Certo? Que todos me entreguem seus brincos de ouro. Ele os recolheu e forjou um bezerro de ouro para o povo. Arão declara: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E acrescenta: Amanhã será festa ao Senhor. Agora há algo realmente interessante acontecendo aqui. Note que Arão diz que amanhã será uma festa para Jeová. Portanto, ele não abandona a adoração a Jeová, mas ao mesmo tempo criou essa imagem do bezerro de ouro. Você se lembra lá em Êxodo 3? Moisés perguntou ao Senhor qual era o seu nome, e Deus disse: Eu sou. Contraste isso com as palavras de Arão aqui: Estes são. Você vê a diferença? O povo está distorcendo o eu sou, o único Deus verdadeiro, para estes são, uma forma de adoração pluralizada. E este é um perigo crucial que enfrentamos. Queremos acreditar em Deus, mas também queremos adorar outra coisa. Esse é o perigo do estes são. O povo então inicia a celebração ao redor do bezerro de ouro. Moisés desce da montanha e fica incrédulo com a cena. Ele diz a Arão: Que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Voltemos alguns versículos para entender o que de fato ocorreu. A Escritura diz: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, e trazei-mos. E Arão deu forma ao ouro, e fez dele um bezerro de fundição. E Arão edificou um altar diante do bezerro. Arão fez um anúncio: Quem está agindo aqui? É Arão. Mas quando Arão responde a Moisés, ele diz: Você sabe como este povo é mau. Eles me pediram: Faça para nós deuses. Então eu lhes disse: Quem tiver joias de ouro, tire-as. E eles me entregaram. Joguei no fogo e saiu este bezerro. Percebe a falta de agente ativo? Joguei no fogo. Não sei. Bum! Pop! Virou bezerro. Não sei como apareceu. Agora não podemos zombar muito de Arão porque provavelmente fazemos a mesma coisa, mas você pode ver nesta passagem como Arão está totalmente tentando evitar a responsabilidade. Ele culpa os outros, transferindo a responsabilidade. Sei que nenhum de vocês inventaria desculpas ou justificativas.
mas reflita por um instante, em geral, sobre a atitude de Arão. Como as pessoas fazem coisas semelhantes hoje? Lembro-me da história do Jardim do Éden. Desde o princípio temos culpado outros por nossas próprias ações. Eu me lembro de Adão dizendo: a mulher que você me deu, se você me der outro tipo de mulher, talvez mais obediente, eu não comeria o fruto. Assim, hoje repetimos o mesmo padrão. É um padrão desde a queda. Obrigado. Desde o começo. Obrigado. Se olharmos para dentro de nós mesmos e não estivermos bem com Deus, evitamos a responsabilidade. Devemos sempre estar em harmonia com Deus, ser sinceros conosco e assumir a responsabilidade por nossos pecados ou erros. Sempre olhe para dentro e peça desculpas quando errar. Esse é o começo do arrependimento. Esse é o começo de assumir a responsabilidade. Amém. De fato, o elder Dale G. Henlund disse algo nesse sentido. Ele disse: culpar os outros, mesmo que justificável, permite que desculpemos nosso comportamento. Agindo assim, transferimos a responsabilidade por nossas ações para outras pessoas. Quando transferimos a responsabilidade, diminuímos tanto a necessidade quanto a capacidade que temos de agir. Transformamo-nos em vítimas indefesas, em vez de agentes capazes de agir de modo independente. Mas é muito mais fácil arranjar uma desculpa, não é? Parece bem mais fácil dizer: ah, eu não pude, fui forçado, eles não cumpriram sua parte, do que admitir: desculpe, eu falhei, farei melhor da próxima vez. Contudo, o elder Henlund nos aconselha: em vez de darmos desculpas, escolhamos nos arrepender. Agora, a história do bezerro de ouro, de certa forma, é bastante desanimadora, mas no meio dela vemos algo bonito. Moisés intercedendo em favor de seu povo. Deus está muito zangado com os israelitas. Diz a Moisés que destruirá o povo e começará com ele, um povo novo. Mas Moisés diz: ó Senhor, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Adoro como Moisés tenta convencer o Senhor a não destruir o povo. É como relações públicas de Deus. Deus, isso vai arruinar sua reputação, certo? Os egípcios dirão: Deus os trouxe apenas para destruí-los. Que tipo de Deus é esse? Mas então, uma frase tocante de Moisés surge. Ele diz: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Aqui vemos Moisés como mediador. Ele ama tanto o povo que diz: Deus, não quero entrar em teu reino sem eles. Por favor. Moisés, com seu amor finito, está tentando interceder em favor do povo de Israel. Pense nisso como uma sombra para Jesus Cristo, que sabemos que estará intercedendo por nós com seu amor infinito no dia do juízo. Em Doutrina e Convênios, lemos que Jesus Cristo estará intercedendo por nós. Ele dirá ao Pai Celestial: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado. Contempla o sangue de teu Filho. Portanto, Pai, poupa estes, que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. O plano original era que os israelitas pudessem vir diretamente à presença de Deus. Eles perderam essa oportunidade, mas isso não significou que toda a esperança se foi. Deus ainda estava disposto a encontrá-los onde eles estavam. E isso nos leva a uma forma significativa pela qual os israelitas ainda se conectariam com o Senhor. Encontra-se na história do tabernáculo, onde Deus habitaria entre o seu povo. Agora, se você perguntasse a alguém qual é o evento principal no livro de Êxodo, eles poderiam dizer que é a divisão do Mar Vermelho. Essa é talvez a história mais dramática em Êxodo. E isso ocupa talvez 2 ou 3 capítulos. Mas a história dos israelitas construindo o tabernáculo, isso ocupa cerca de 1/3 do livro de Êxodo. E essa ênfase nos diz que o verdadeiro Êxodo não é apenas sobre escapar da escravidão, é sobre vir à presença de Deus. E hoje vamos focar em vários aspectos do tabernáculo. E enquanto falamos sobre esses vários elementos, espero que nos lembremos deste versículo-chave em Êxodo 25, versículo 8. Farão um santuário ou tabernáculo, e habitarei no meio deles. O tabernáculo para Moisés,
o templo para nós hoje, tudo se resume a entrar na presença de Deus. E assim, enquanto falamos sobre esses detalhes com o tabernáculo, pense sobre o que isso significa para você em seus esforços para estar na presença de Deus. Pense também que correspondências você vê entre o tabernáculo antigo e nossos templos modernos hoje. Então, vamos começar ampliando e olhando onde o tabernáculo foi colocado dentro do acampamento de Israel. Este é um pequeno detalhe que é fácil de ignorar no livro de Números, mas em Números capítulo 2 mostra como as 12 tribos estão organizadas no acampamento. E então diz que sairão do meio do acampamento transportando a tenda do encontro. Cada uma das 12 tribos tem um lugar muito específico onde elas deveriam estar. E no meio, no centro, está o tabernáculo. É um lembrete de que Jesus Cristo precisa estar bem no centro de nossas vidas. Agora, vamos olhar a estrutura do tabernáculo. Você pode ver aqui que há um pátio externo. E então, dentro do tabernáculo, o primeiro compartimento é o lugar santo. E então há mais um compartimento e é o Santíssimo, onde a presença de Deus repousa sobre a Arca da Aliança. Então pense sobre isso. Há uma estrutura de 3 partes para o tabernáculo com zonas crescentes de santidade. Você consegue ver como isso se relaciona com nossos templos modernos? Nós progredimos através de áreas de santidade crescente até que sejamos simbolicamente capazes de entrar na presença de Deus. Então quero me concentrar em cada uma dessas áreas do templo. Vamos olhar primeiro para o pátio externo. Notem que há cortinas ao redor do tabernáculo. Note como há apenas uma entrada para o complexo do tabernáculo. Talvez isso nos lembre de Jesus que diz: "Eu sou a porta. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Apenas uma maneira de entrar." Agora, uma vez que você está dentro da área com cortinas, você está no pátio externo. E aqui há 2 objetos. Primeiro é a bacia de água. Agora, isso não era usado para batismos. Lemos o Senhor dizendo: "Faça uma bacia de bronze com um suporte de bronze para a lavagem." Quando Arão e seus filhos entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para Ele, o segundo item no pátio externo era um altar para sacrifícios. Qualquer israelita tinha permissão para entrar no pátio externo e oferecer um animal para sacrifício. E lembre-se que a pessoa que oferece o animal é quem o abate. Hoje, obviamente, não sacrificamos animais em nossos templos. Você se lembra que após a crucificação de Cristo, ele disse: "Não quero mais sacrifício de animais, mas em vez disso, quero que me deem a oferta de um coração quebrantado e um espírito contrito." Eu amo o que o Elder Neil A. Maxwell disse sobre isso. Ele disse: "O sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar-se um animal sobre o altar. Mas, sim, o desejo de se colocar o animal que existe em nós sobre o altar, para que seja consumido." O sacrifício de animais sempre apontou para Jesus Cristo, o sacrifício supremo. Para nós hoje, o altar no templo nos aponta para Jesus Cristo e seu sacrifício. Agora, vamos voltar e olhar o quadro geral do tabernáculo. Então, estivemos no pátio externo, e você pode ver aqui que em seguida entraremos no lugar santo. E então há outra cortina que levará ao Santíssimo. Aqui está um modelo dele. E você pode ver aqui neste modelo, ele está cortado para que você possa olhar para o Santíssimo, que teria sido completamente coberto pela cortina. Então, vamos pausar primeiro no lugar santo. Notem que há 3 objetos diferentes no lugar santo. Cada um desses 3 objetos vai nos apontar para Cristo. O primeiro é a mesa de pães da proposição, como é chamada na versão King James, ou em traduções modernas, a mesa do pão da presença. O pão está lá para representar a presença de Deus com os israelitas. O Senhor disse: "Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo." Então, 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel, foram postos sobre esta mesa, mostrando que Deus está continuamente com as 12 tribos. E esses 12 pães são trocados toda semana. Ao pensarmos no pão da presença, não podemos deixar de lembrar as palavras de Jesus: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome." Então, a mesa do pão da presença fica no lado norte, ou ao entrar no lugar santo, fica à sua direita. À esquerda está uma menorá. Deus disse: "Faça um candelabro de ouro puro. Faça 7 lâmpadas para o candelabro."
e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Este candelabro, a menorá, foi confeccionado com aproximadamente 75 libras de ouro e permaneceu aceso durante toda a noite. O sacerdote garantia que sempre houvesse luz no lugar santo vinda da menorá, sem escuridão permitida no lugar santo. Ele nos lembra de Jesus Cristo que disse: "Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro." Agora, o terceiro item no lugar santo era o altar de incenso, e ele foi colocado diretamente em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Está escrito: "Todas as manhãs, Arão queimará incenso perfumado no altar, e todas as noites ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração." O incenso era importante na adoração israelita antiga e é importante na adoração cristã moderna. Fico envergonhado de dizer, mas anos atrás, quando jovem, fui a outra igreja cristã que usava incenso e achei estranho. Mas eu não percebi que eles poderiam vir à minha igreja e dizer: "Vocês não estão usando incenso." Oh, isso é tão estranho. O incenso, uma tradição de adoração ancestral, simboliza as orações ascendendo a Deus. No livro de Salmos, lemos: "Aceita minha oração como incenso oferecido a ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde." Note essa posição de oração. Estamos acostumados a uma posição de oração com os braços cruzados, mas aqui a posição de oração é com os braços erguidos. Considere também o que lemos no livro de Apocalipse. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É um bom lembrete que algumas coisas, como incenso, podem não fazer parte da nossa adoração, mas elas têm conexões antigas com Deus. Agora, dê um passo atrás e veja o quadro geral. Você vê o que está acontecendo? Vemos sacerdotes trajando suas vestes sacerdotais, oferecendo orações especiais em um altar com as mãos erguidas em frente ao véu que leva à presença de Deus. Isso descreve o que ocorria no antigo tabernáculo. Vamos olhar agora por um momento para este véu ou cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ou como às vezes chamamos, o Santo dos Santos. O Senhor dá uma descrição específica de como este véu deveria ser. Ele diz: "Confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido, enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade." Lembrem-se deste detalhe. Os querubins serão tecidos especificamente nesta cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Agora, atrás deste véu, está o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. O Senhor disse: "Faça para mim uma arca de madeira de acácia. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei." Então, dentro da arca vão as tábuas da lei, a aliança. É por isso que é chamada de Arca da Aliança. As Escrituras também nos dizem que um jarro de maná e a vara de Arão também foram colocados na Arca da Aliança. No topo da arca encontra-se o que é por vezes chamado de propiciatório. Está escrito: "Faça a tampa de ouro puro. Faça 2 querubins de ouro. Modele um querubim em cada extremidade da tampa. Os querubins estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro. Este é o lugar onde a presença de Deus estava pousada sobre o propiciatório, que é a tampa sobre a arca da aliança. Então, voltemos àqueles querubins que foram tecidos no véu. Recordam-se que no Jardim do Éden, Deus enviou querubins para impedir Adão e Eva de alcançarem a árvore da vida? Então, aqui podemos ver esses querubins, em certo sentido, como sentinelas, guardando o caminho de volta para a presença de Deus. No antigo tabernáculo, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote passava pelo véu para entrar no Santo dos Santos. Abordaremos o dia da expiação com mais detalhes ao estudarmos o livro de Levítico. Mas considerem por um momento o sumo sacerdote que uma vez ao ano podia entrar na presença de Deus, adentrando o Santo dos Santos e separando todos os demais da presença de Deus por meio desta cortina ou véu. Recordam-se do que ocorreu durante a crucificação de Jesus? Está escrito que naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes,
de cima até embaixo. Portanto, o rasgar da cortina ou véu é um símbolo de que agora, através do sacrifício de Cristo, todos são bem-vindos à presença de Deus. Agora, o acesso à presença de Deus está aberto a todos. O autor de Hebreus reflete sobre isso. Ele escreve: podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina, que leva ao lugar santíssimo. Vocês podem ter ouvido que o véu do templo representa Jesus Cristo. É isso que vemos aqui em Hebreus capítulo 10. Através de Cristo, podemos entrar na presença de Deus. O que estamos vendo é que Jesus Cristo é central em cada parte do tabernáculo. Ele é o altar, o candelabro, ele é o pão da presença e ele é o véu. Na verdade, Jesus é o próprio tabernáculo. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Isso pode parecer pouco, mas vamos examinar a palavra grega subjacente a habitou. Sei que alguns pensam, não falo grego. Não se preocupem, lembrem-se da nossa ferramenta, a Blue Letter Bible. Ela nos ajuda a entender o significado das palavras hebraicas ou gregas originais. E a palavra grega, que aqui é traduzida como viveu ou habitou entre nós, tem na verdade um significado mais específico. Significa fixar sua tenda, permanecer ou viver em um tabernáculo ou tenda. Então, se você se lembra, a Septuaginta é a versão grega do Velho Testamento. E assim, quando o Velho Testamento é traduzido para o grego, a mesma palavra usada em João 1 é usada para descrever o tabernáculo. Em outras palavras, João está dizendo algo como: Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Ele veio para habitar ou morar em um tabernáculo entre nós. Sei que alguns pensam: nossa, tantos detalhes sobre o tabernáculo. Incrível. Queria saber mais. Desejo concedido. Meu amigo Daniel Smith tem um canal no YouTube chamado Mensagens de Cristo, e ele tem uma série de vídeos sobre o tabernáculo e suas conexões com o Salvador. Estão todos linkados no site do curso, mas por agora é hora de uma última história. É a história menos conhecida de Bezalel e Aholiabe e as vestes sagradas que eles criam. Então, o Senhor revelou a Moisés algumas instruções muito específicas sobre como construir um tabernáculo e sobre que tipo de vestes o sacerdote deveria usar. E ele também levantou indivíduos específicos para construir o tabernáculo. Deus disse a Moisés: "Eis que eu chamei por nome Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento em todo o ofício. E eis que eu pus com ele Aholiabe, para que façam tudo o que te ordenei." Down the money. Há muitas lições que podemos aprender com Bezalel e Aholiabe. Primeiro quero focar na linha inicial. Eis que eu chamei por nome Bezalel. Esse é um padrão nas Escrituras. Mais tarde, leremos Deus dizendo a Moisés: "Eu o conheço pelo nome." Você se lembra, no bosque sagrado, um deles falou comigo. Joseph Smith disse, chamando-me pelo nome. Deus conhece o seu nome. Não há dúvida sobre isso. Neste caso, Deus está chamando Bezalel, Aholiabe e muitos outros para ajudar na construção do tabernáculo. Lemos: Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor dotou de sabedoria. Você pode ler isso e pensar: ótimo para Bezalel, Aholiabe e os habilidosos. Mas e eu? Não tenho habilidades. E no meu caso, isso é literalmente verdade. Eu falhei em arte na 6ª série. Desisti do piano aos 14 anos. Claro, me arrependo, como quem desiste de praticar piano na adolescência. Então, acho que não tenho nada a oferecer ao Senhor no processo criativo. Mas isso não é verdade. Olhe a próxima frase. O Senhor também chama a todo aquele a quem o seu coração movera a se chegar à obra. Não diz que todos que tinham talentos foram convidados a vir para a obra. Não diz que todo artista cujo coração foi movido poderia vir para a obra. Qualquer um que tivesse o desejo era bem-vindo para vir construir o tabernáculo. E é o mesmo para nós hoje. Deus nos convida a todos a criar. Eu amo o que o presidente Uchtdorf disse. Todo mundo é capaz de criar. Não é necessário ter dinheiro, destaque ou influência para criar algo que tenha conteúdo e beleza. Então, nos próximos 9 meses, as pessoas estiveram muito ocupadas costurando, construindo, fazendo tudo o que era necessário para o tabernáculo, conforme delineado pelo Senhor. Também vemos que eles fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, note que neste versículo, a palavra vestes significa artigos de vestuário. E olhe os artigos de vestuário específicos que os sacerdotes usariam. Lemos: os sacerdotes usavam túnicas ou mantos, cintos e barretes. Então,
Você pode ver que as vestes do templo que temos hoje são modeladas a partir das vestes que os antigos sacerdotes usavam no templo. É por isso que nossas vestes do templo não parecem roupas modernas. Não é para isso que servem. São baseadas em vestes de milhares de anos atrás. Usar essas vestes, simbolicamente, mostra que nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas, preparando-nos para ser líderes no reino de Deus. Agora, pense por um momento em Bezalel e Aholiabe. Eles trabalham tanto para criar itens relacionados ao nosso culto no templo hoje, mas você provavelmente nunca ouviu falar de Bezalel e Aholiabe. É um lembrete de que muitas vezes trabalhamos anonimamente. Há muitas coisas como Bezalel e Aholiabe que fazemos em nossas vidas que também passarão despercebidas. Talvez trabalhemos para criar nossos filhos, servir em nossos chamados, ajudar nossos vizinhos. E é possível que ninguém reconheça nossos esforços, mas isso não significa que eles não sejam importantes. Bezalel e Aholiabe, como muitos outros nas Escrituras, serviram anonimamente, mas Deus conhecia seus nomes. Você pode estar servindo anonimamente, mas Deus conhece o seu nome. Então, finalmente, o tabernáculo está completo. Vamos ao último capítulo do livro de Êxodo. O Senhor diz a Moisés: "Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão com as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás." Na época de Moisés, essas ordenanças eram apenas para sacerdotes homens. Mas é interessante que hoje elas foram expandidas para homens e mulheres. No livro Santos, lemos: "Ao revelar outras ordenanças no templo de Nalvo, para homens e mulheres fiéis da igreja, o Senhor os tornaria reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas." Desde o início da ordenança de dotação em nossos dias, as mulheres foram lavadas e ungidas por outras mulheres, começando com Emma Smith, a primeira trabalhadora do templo feminina. Às vezes, pessoas que não foram dotadas ficam surpresas ao saber que, na investidura, são as mulheres que estão lavando, ungindo e abençoando outras mulheres. Tem sido assim desde o início da restauração. Finalmente, chegou o dia em que o tabernáculo ficou completo. Lemos: "A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel iam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Então há uma nuvem, uma sombra, que vai guiar os israelitas em sua jornada." Lemos: "Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas." Eu amo essa visão. Deus está guiando os israelitas, passo a passo, em cada etapa. E eu testifico que o mesmo é verdade para nós. Deus nos guia em cada etapa de nossa jornada. Você percebe as conexões entre esta passagem aqui e o hino que amamos cantar? "De dia és nuvem, de noite és luz, do mundo o Rei e Senhor." Isto é uma referência à tenda. O mesmo Deus que encheu a tenda com fogo e glória ainda está convidando o seu povo para a sua presença através de relacionamentos de aliança com nosso Pai Celestial em Jesus Cristo. Estamos nos preparando para nos tornarmos sacerdotes e sacerdotisas. Amo o que o presidente Kimball disse em um devocional da BYU. "Meus amados jovens, eu oro para que namorem membros fiéis. Casem-se somente nos santos templos de Deus. Planejem seu caminho, tracem sua senda, vivam sempre com retidão, ouçam seus líderes, leiam as Escrituras, orem muito e frequentemente, reivindiquem seu trono, segurem firmemente o cetro. Vocês serão sacerdotes e sacerdotisas, reis e rainhas por toda a eternidade." Esse é o nosso destino.